tempo de meia-vida. Vamos lá. Pessoal, essa parte aqui, aí sim, cara, é de extrema importância. É o tempo necessário para que metade de uma amostra radioativa sofra decaimento, transformando-se em outro elemento. Já quero que você grave o seguinte. Perceba que eu expressei para vocês metade de uma amostra. Tem professor que fala metade da massa. Ah, Rodrigo, não é a mesma coisa? Não. Por quê? Tecnicamente é, mas quando a gente fala amostra, fica mais viável a gente pensar em outra concepção, que é o seguinte: se eu vou diminuir a minha massa, eu vou diminuir também emissões. Então, esse que é o ponto-chave. Você interpretar que o que vai decair a metade? Tudo. É a massa, é as emissões, tudo. Beleza? E esse tempo ele é tabelado, não precisa decorar. E quando eu falo que um elemento ele se transforma em outro, é justamente porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então não é que ele vai desaparecer, não, ele vai se transformar em outro, vai transmutar, tá? Então qual que é a ideia? Você vai ter uma massa inicial. Quando tiver o tempo de meia-vida, você vai ter metade dessa massa. Se tiver outro tempo de meia-vida, você vai ter a metade da metade. Outro tempo de meia-vida, a metade da metade da metade. Outro tempo de meia-vida, a metade da metade da metade da metade. Para e pensa comigo. É uma relação exponencial. Porque, ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64. E assim vai. Então, o tempo de minha vida nada mais é do que uma relação exponencial, onde eu vou sempre decair a metade. Beleza? 2 elevado a 1, 2 a 2, 2 a 3, 2 a 4 e assim por diante. Então, matematicamente falando, a gente pode falar que a massa final ela é igual a massa inicial sobre 2 elevado a x. O que é o x? É a quantidade de meias-vidas. Lembrando que meia-vida é o processo, é o deslocamento, tá bom? Como é que a gente pode observar isso graficamente? Olha só a perspectiva atômica. Se eu tenho um n0, que seria a quantidade de x de átomos, no tempo de meia-vida específico, eu vou ter o quê? N sobre 2. Em outro tempo de meia-vida, N sobre 4. Outro tempo de meia-vida, N sobre 3. Percebe que quanto mais o tempo passa, mais próximo eu chego de zero. Mas eu não chego a zero. Mais próximo eu chego de zero. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que eu tendo, a tendência, né? É a zero. Mas o seu limite é o infinito. Porque nunca vai chegar a zero. Quando falamos, por exemplo, de radiações, o corpo humano ele aguenta tal radiação, tal quantidade. É um limite. É um mínimo. Que nunca vai chegar a zero totalmente. Beleza? Falei. É a mesma ideia de falar o seguinte. Quantidade de amostras. Tenho 100%. Primeira minha vida, 50%. Segunda, 25%. Terceira, 12,5%. Quarta, 6,25%. E assim por diante. Sempre vai ser a metade. Olha, por exemplo, o urânio. O urânio, ele está se decompondo. Ele está virando telúrio, que é o TH. É telúrio tório, que é o TH. O que está acontecendo? Ele está transmutando, beleza? Quando falamos que eu tenho uma quantidade de 100% de urânio e passa por uma meia-vida, eu não tenho tório ainda. Passa uma meia-vida, eu vou ter o quê? 50% de tório, 50% de urânio. Se passa outra meia-vida, aí eu vou ter a metade da metade de urânio, que ele decompõe, ele vai diminuir. Pessoal, enquanto um diminui, o outro aumenta, na mesma proporção. Então, você vai ter 25% de urânio e 75% do TH. Se passar outro tempo de meia-vida, você vai ter 12,5% de urânio e 87,5% do TH. E assim vai. Porque é sempre proporcional. Rodrigo, mas e se o TH também estiver seu tempo de meia-vida? Ele tem. Então ele vai diminuir também. E é um ciclo. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, beleza? Uma forma da gente pensar nisso também, vamos fazer aqui no quadro. Eu não gosto que você grave só a fórmula, que é massa é igual a massa inicial sobre 2 elevado a x.
Gente, essa fórmula em específico ela é linda, perfeita, maravilhosa. Mas se uma questão ela expressar já a quantidade de meia-vidas. Por exemplo, se eu falar, gente, o cobre 64, ele vira o zinco 64, ele tem o tempo de meia-vida igual a 13 horas. Quer dizer, se eu começo com a massa de 200 gramas, vou colocar aqui 200 gramas. Uma meia-vida, que é 13 horas, eu vou ter 100 gramas. Se passa outra meia-vida, 100 gramas, 50 gramas. 13 horas, mais 13 horas. Passa outra meia-vida, eu vou ter 25 gramas. Mais 13 horas. Esse tempo aqui ele é tabelado, ele é fixo. Então, a cada tempo de meia-vida será 13 horas. Então, aqui ficaria 13 com mais 13 dá 26, com mais 13, 39. Então eu teria 25 gramas em 39 horas. Fechou? Outra coisa importante é datação. O que é uma datação? Datação é uma comparação. Você vai comparar a quantidade de emissões do carbono 14. O carbono 14 ele tem um tempo de meia-vida igual a 5.730 anos, se não me falha a memória. É isso mesmo. Tem até a questão, é isso mesmo. Datação é você olhar as emissões beta do carbono, que são 15 emissões beta por minuto por grama, e você olhar o quanto que eu tenho atual e o quanto que eu tenho nele vivo. É uma comparação. Mas poucas questões hoje andam caindo sobre esse ponto de vista. Mas vamos aqui para essa questão. Mediu-se a radioatividade de uma amostra arqueológica de madeira, verificando-se que o nível da sua radioatividade de carbono 14 é 1 sobre 16. Gente, já para e pensa comigo. Se eu sou 1 inteiro, eu sou 100%. Se passa um tempo de minha vida, eu sou 1 sobre 2. Passa o tempo de minha vida, eu sou 1 sobre 4. Ou tempo de minha vida, eu sou 1 sobre 8. Ou tempo de minha vida, eu sou 1 sobre 16. Passou quantos tempos de minha vida? Aí tem gente que conta assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não, é assim, ó. 1, 2, 3, 4. É o processo. Aí ele quer saber o quê? Sabendo-se que a meia-vida do radioisótopo é 5,73 a terceira, 5,73 a terceira anos, quantos anos tem essa amostra? Opa, vou multiplicar por 4. 5,73 a terceira vezes 4. Dá 22.920. Dá 2,292 vezes 10 a quarta. Pronto. Resposta, letra D. Simplesmente é assim que vai cair para vocês o mais padrão possível. Beleza? Aqui tinha a forma em expressão em específico, tá? Questãozinha da FUVEST. Agora, essa daqui você precisa pensar um pouquinho a mais. Pausa, olha ela, e aí vocês vão fazer ela. Para determinar o volume de sangue de uma pessoa, injeta-se em sua corrente sanguínea uma solução aquosa radioativa de citrato de galho. E depois de certo tempo, colhe-se uma amostra de sangue e mede-se a sua atividade. Em uma determinação, a concentração do radioisótopo galho-67 da solução era 1,2 vezes 10 a 12 átomos por mililitro no momento da preparação. Decorridas 24 horas de sua preparação, 1 ml dessa solução foi injetada na pessoa. A coleta de sangue foi feita 1 hora após a injeção, sendo que a amostra coletada apresentou 2 vezes 10 a oitava átomos de galho por mililitro. A diminuição da concentração do radioisótopo deveu-se apenas ao seu decaimento radioativo e à diluição no sangue. Essa questão aqui ela é chatinha. Aí vamos lá. A questão trouxe esse gráfico. A atividade do galho. Gente, qualquer questão que traga atividade, você sempre vai olhar a metade. Como assim a metade? Onde está o tempo de minha vida? Porque, por exemplo, a atividade do galho, em função do tempo.
Perceba que se eu sou 1 inteiro, onde é que está o 0,5? Está bem aqui. E o 0,5 está em quanto tempo em horas? Aqui. Então quer dizer que a meia-vida é 50 horas. Pronto. A meia-vida é 50 horas. Fechou? Use o gráfico acima para determinar de quanto caiu a atividade do galho após 25 horas. B. Calcule o volume de sangue da pessoa examinada. Essa questão aqui é aberta, tá? E C. O galho 67 emite radiação gama, quando seu núcleo captura um elétron de sua eletrosfera. Escreva a equação dessa reação nuclear e identifique o nuclídeo formado. Gente, o galho, se ele vai emitir radiação gama, o chato é que ele não falou quantas gamas, né? Se for uma gama, ele vai de galho vai virar o germânio. Beleza? Vamos lá. A. O que você vai analisar? A metade. Opa, em 25... Ah, eu quero 25, né? Desculpa. No tempo de 25 horas, eu vou ter quanto? 0,8. 0,8 quer dizer que eu vou ter o quê? Após 25 horas, a atividade está em 0,8, ou seja, 80% inicial. Assim, a atividade caiu 20%. O gráfico ele traz tudo, porque é uma relação exponencial. Beleza? A, B. Calcule o volume de sangue da pessoa examinada. Essa é mais chata. Porque, olha só. Eu tenho a quantidade de 1,2 vezes 10 a 12ª átomos por ml. 24 horas depois, eu coleto 1 ml. A questão ajudou, porque aqui está por ml, né? E aí, vai ser aplicado na pessoa. Fechou? Quando é aplicado na pessoa, depois de 1 hora, eu faço o quê? Pego 1 ml e vejo que eu tenho vezes 10 a 8ª átomos. Perceba que 24 mais 1 são 25. Isso aqui já ajuda na questão. Qual que é a ideia? A cada 25, eu tenho 0,8, certo? Que é 80% da atividade. Então, se no começo eu tenho 1 vezes 10 a 12ª, tá para 100%, 80% para x. Era para eu ter quanto? 1,2 vezes 10 a 12ª vezes 80 sobre 100 vai dar 9,6 vezes 10 a 11ª átomos. Tá, Rodrigo, mas e aí? Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho 25 horas, equivale a 9,6 vezes 10 a 11ª átomos. Então, se eu coloquei na pessoa e obtive qual volume? Porque pensa comigo, se eu tirei 1 ml, nesta 1 ml eu tenho 2 vezes 10 a 8ª. Essa questão é chatinha, como eu falei. 2 vezes 10 a 8ª está na 1 ml que eu tirei da pessoa. Mas se eu tenho 9,6 vezes 10 a 11ª átomos, quantas ml são? Por quê? Porque eu consigo calcular quanto eu diluí no sangue. Esse x vai ser igual a quanto? Aqui, 4,8 litros. Lembrando, essa questão é aberta. Se eu foco em Enem, não se preocupe com ela, beleza? Essa perspectiva é para você ver o quanto que eu diluí no corpo, que vai dar 4,8 vezes a 3ª ml, que seria igual a 4,8 litros. Agora, essa C é legal, porque ele pede a equação da reação nuclear, identifica o nuclídeo formado. Se eu sou o galho, eu vou pegar um elétron e vou virar um outro elemento químico, e se for pela emissão de 1 beta, eu de galho viro o quê? Que nem eu falei, eu viro... Opa, peraí, colocou zinco. Ah, o que a questão queria? O galho 67 emite radiação gama. Gama, eu vi beta. Se vai ser gama, eu não vou mexer com massa, né? E não vai diminuir, no caso, não vai aumentar o número, vai diminuir. Por quê? Porque ele fala que esse núcleo captura um elétron da sua eletrosfera. Se captura um elétron, eu vou ter menos 1 no reagente, não no produto. Então, qual que vai ser a ideia? Eu tenho um galho mais um elétron, ó. Então, fica menos 1 no reagente. Rodrigo, por que isso? Aí você vai somar. Quanto que é 31 mais o menos 1? Dá 30. Então, como eu tenho gama, e gama tem número atômico 0, o meu Z vai ser igual a quanto? 30. Então, a ideia vai ser essa, tá? Primeiro, massa vai ser 67, certo? Vai ser 67. E o outro vai ser 30. 30 é o zinco. Mas por que isso? Porque quando
o beta está no produto, eu viraria 32. Mas se o beta, que é esse elétron, que é essa representação de elétron, está no reagente, eu viro 30. Tem que ter esse ponto de vista. Eu mesmo que vi beta e falei beta, mas na verdade era gama. Beleza? E é isso. Rodrigo, qual que é a chance de cair esse ponto de questão? Muito baixa, não? Quase zero. Agora, esse estilo de questão aqui é mais propenso de cair. Beleza para vocês? Radioatividade fica por aqui. Lembre-se, qualquer coisa, só mandar mensagem. Estou sempre à disposição.